Oi galera, tudo bem? Eu não ia gravar um vídeo hoje e também não gosto de falar sobre assunto de religião, porque eu acho que falar de religião é uma coisa meio inútil, porque falar de religião é mais ou menos como você falar sobre a existência de dragões invisíveis, né? E como dragões invisíveis influenciam nas questões sociais, econômicas e tal. É um assunto que não faz o menor sentido para quem não acredita em religiões. Mas nada contra aqueles que acreditam em religiões e apenas seguem a sua fé sem prejudicar ninguém. Não vou tentar convencer nenhuma pessoa assim a largar a sua religião. Se a religião está fazendo bem para ela e ela não está prejudicando ninguém, que seja. Logicamente que eu critico bastante pessoas que seguem uma religião e obrigam os filhos a seguir essa religião fazendo lavagem cerebral desde cedo, né? Mas, enfim, não é esse o tema do vídeo. Eu fiquei muito incomodado com o vídeo do Sem Neurose. Esse último vídeo que ele fala que Jesus não era revolucionário, né? Ficou muito parecido com um vídeo que o Pirula fez que Jesus não era de esquerda. Eu sei que falar revolucionário e esquerda são coisas diferentes, né? E no caso do vídeo Pirula eu fiquei bastante incomodado, né? Porque, na minha opinião, é muito claro que se Jesus vivesse hoje, ele seria sim considerado um cara de esquerda. Mas espera aí, para os cristãos, Jesus está vivo hoje. Então, ele é um cara de esquerda, segundo o que ele prega, né? Desapegar aos bens materiais, ajudar o próximo, igualdade, o rico não vai para o céu, todo esse discurso contra acúmulo de bens, e enquanto as pessoas pobres morrem e tal, né? Totalmente contra o capitalismo e a direita. Porém, o Sem Neurose fala sobre revolucionário. Revolucionário ou não, eu não, nem vou entrar nessa questão se Jesus era revolucionário ou não. Na minha opinião, ele provavelmente não existiu, né, um Jesus descrito como o da Bíblia. Provavelmente não existiu, não há provas concretas de que existiu um Cristo. É inconclusivo. Qualquer pessoa que tenta trazer o argumento de que existe uma prova científica de que Jesus existiu, com certeza é mentira, porque é só uma questão de fé, né? E fiquei muito incomodado com duas coisas que o Sem Neurose falou, né? Dois argumentos que ele coloca. Primeiro, de que quando uma pessoa ateu e cética, como é meu caso, vai falar sobre cristianismo, primeiro que ele tem que partir de uma premissa que não é comprovada cientificamente, de que Jesus era Deus. E ainda fala que não importa se a gente acredita nisso ou não. Sem neurose, você está delirando, né? Você está brincando com a minha cara, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ninguém é obrigado de partir de premissa nenhuma, a não ser que essa premissa seja incontestável. Por exemplo, 2 mais 2 igual a 4. Né? A Terra é redonda. Né? ANCAP é uma utopia cruel. Todas essas coisas já foram provadas por A mais B. Cientificamente ou socialmente e tal. Agora, a questão de Deus é uma questão que não dá para provar, é uma questão de fé, não é uma ideia falseável. Então, eu não posso entrar em uma discussão partindo de uma premissa, principalmente uma premissa que não tem nenhuma comprovação. Entendeu? Ah, mas você tem que fazer isso porque senão você não vai agradar os cristãos com a qual você está debatendo. Cara, quem disse
que quando um ateu fala sobre cristianismo, ele está querendo agradar lado A ou lado B. O que já é outro argumento estúpido que o Cenerose traz. Quando um ateu cético fala sobre cristianismo, principalmente se for para criticar, ou se for para apontar hipocrisias nos cristãos, é lógico que ele não está tentando agradar ninguém. E ninguém tem que argumentar com base em tentar agradar outra pessoa. É com base em tentar mostrar a verdade. Ou a verdade que ela acredita, ou a visão dela. Quer dizer que agora, para argumentar contra, por exemplo, um nazista, eu tenho que partir das premissas do nazismo. Que a raça ariana é a superior e tal. Mesma coisa, quer dizer que para argumentar com cristãos, eu tenho que partir do argumento de que Jesus é Deus. Porque foda-se se eu não acredito ou não. Lógico que foda-se nada, porra. Se eu não acredito que Jesus é Deus, isso é uma questão de crença, porque não tem comprovação científica. Porque para um ateu não faz sentido científico, lógico, ético, seja lá o que for, a existência de Deus, principalmente o Deus do cristianismo. Então, se para ele não existe, ele não é obrigado a partir dessa premissa numa argumentação. E nem é obrigado a partir dessa premissa para agradar a pessoa que ele está argumentando. Mesma coisa quando você falou lá sobre aborto, né? Ah, não, mas você não pode argumentar com uma pessoa que é a favor que é contra o aborto, de que aborto não é assassinato, porque você tem que partir da premissa de que aborto é assassinato, porque os anti-abortistas acreditam que aborto é assassinato. Em qualquer hipótese. Não importa no estágio da gravidez, quer dizer, se usar a pílula do dia seguinte, os anti-abortistas consideram que isso é aborto, a pílula do dia seguinte, até o DIU é aborto para os conservadores. Então eu tenho que partir da premissa deles. Eu tenho que raciocinar igual a eles. Não tenho. Não tenho. Aí ele cita Karnal, né? O Karnal, ele fez uma palestra sobre Cristo, em que a palestra dele foi muito boa porque ele não ignorou o fato de que Cristo é Deus. Bom, primeiro, fica difícil de acreditar que esse cara seja ateu, né? Mas tudo bem, digamos que ele seja. E daí? Não é porque o Karnal fez alguma coisa que eu tenho que fazer, ou que os ateus são obrigados a fazer. E outra, o Karnal não é um cara tão inteligente assim, não, porque tem um vídeo aí recente que eu assisti dele. Esse vídeo não é tão recente assim, ele já tem um tempo, mas acho que recentemente, em que ele é perguntado se ele é de esquerda ou de direita. E ele fala um monte de coisa óbvia e senso comum e parte de conceitos errados de que esquerda é mais Estado e direita é menos Estado, que não tem nada a ver, né? O Karnal ignora completamente o fato histórico concreto e comprovado de que existiram vários estados fortes, autoritários e presentes na vida das pessoas, que, no entanto, eram de extrema direita. Então, ser de direita e esquerda não tem nada a ver com mais ou menos Estado. Tem a ver com como o Estado vai agir para as pessoas. Se for buscando o coletivo, esquerda. Se for um Estado que busca interesse só dos mais ricos e tal, aí é um Estado de direita. Okay? Então, mas voltando ao tema. Aí, para finalizar com chave de merda, né, ele veio lá no... Eu não sei por que ele entrou nessa questão, eu não lembro muito bem do vídeo, eu vou ter que rever. Não vou rever não, mas se ele fizer vídeo de resposta ou comentar aqui embaixo, aí eu leio. Mas ele falou de que o Antigo Testamento não é considerado no cristianismo. Bom, aí eu tenho que discordar totalmente, tá? Primeiro que eu já fui cristão, passei quase 20 anos na minha vida seguindo a religião, com todo respeito.
E o Antigo Testamento é muito usado nas pregações do pastor. Aliás, eu era de uma igreja tradicional, evangélica, que o pastor usava mais textos do Antigo Testamento do que do Novo Testamento. Outra coisa, como é que o Antigo Testamento não é considerado no cristianismo se toda a Idade Média, toda a censura, a Inquisição que houve da igreja cristã, e eu falo da igreja cristã e não só da igreja católica, que na época o protestantismo surgiu depois, então isso aí está na conta de todo o cristianismo, não só da igreja católica, porque só existia a católica apostólica romana, né, pelo menos na Europa Ocidental, mas todas as práticas autoritárias, censura, de perseguição e de inquisição da Igreja Católica na Idade Média, e mesmo posteriormente, e mesmo hoje, são baseadas em leis que estão no Antigo Testamento. E também em coisas que estão no Novo Testamento. Tá? Porque, ao contrário de quem quer livrar o cristianismo do Antigo Testamento por pura conveniência, o Novo Testamento também está cheio de merda. O Novo Testamento... A única coisa que eu posso dizer que é boa do Novo Testamento são as passagens e ensinamentos de Cristo, que não são quase nada seguidos, dada a ótica materialista e capitalista sobre a qual a gente vive. As cartas de Paulo são homofóbicas, machistas. Sempre que Paulo convertia uma cidade, ele ordenava a queima de livros, de esculturas, de escrituras que desagradavam ou contrariavam a crença que ele estava impondo àquele povo. Então isso é censura. Então, se pegar o livro de Apocalipse mesmo, um monte de coisa de questão de medo, de ameaças, vindas no Novo Testamento mesmo. Então, essa coisa de falar que o Antigo Testamento não vale, isso é uma coisa nova, tá só por conveniência, tá? Porque o cristianismo foi domesticado, a imagem do cristianismo seria claramente manchada se o Antigo Testamento fosse todo considerado no dia de hoje, inclusive as passagens sórdidas de Deus mandar matar povos, invadir suas terras, matar crianças, velhos, pessoas inocentes, e simplesmente desconsiderar o Antigo Testamento não dá nenhuma explicação do porquê Deus, se ele é bondoso, justo, por que ele mandou cometer essas atrocidades ao longo de várias partes ali do Antigo Testamento. Então, eu acho que é um delírio. Sem Neurose é um cara que eu acho que é do bem. Não estou tentando aqui mudar a sua religião. Você é um cara que segue a sua religião, não faz mal a ninguém, mas tem que parar com isso. Resumindo, tem que parar com achar que as pessoas têm que partir de premissas, achar que dane-se o que elas acreditam, achar que quando uma pessoa argumenta com a pessoa B, elas têm que partir de premissas parecidas para uma tentar agradar a outra, e ninguém tem que agradar ninguém na argumentação. Cada um descreve a sua verdade, baseado ou em fatos ou nas suas crenças, no caso. Então, sempre que um ateu for discutir com um cristão, é natural que não entre um consenso. É natural. Não vai entrar em consenso, porque isso é questão de crença. O ateu sempre vai, sim, partir da premissa de que Deus não existe, e o cristão vai partir da premissa de que Deus existe. E ambos estão certos em fazer, porque estão baseados em suas crenças e ninguém tem que mudar nada. Ninguém tem que partir da premissa do outro. Porque senão eu só viro pro cristão e falo, não, você tem que partir da premissa de que Deus não existe.
Isso não faz sentido. Tá bom? E a questão do Antigo Testamento, que é engraçado que o Antigo Testamento valeu todo durante tanto tempo depois da vinda de Cristo, né? Toda a Idade Média, a igreja cristã se baseou no Antigo Testamento para fazer tortura, para fazer inquisição, censura. E o Novo Testamento também tem muita coisa ruim, muita coisa que eu acho que talvez até o Generoso considere ruim, como o machismo, a homofobia das cartas de Paulo, a censura de Paulo ordenar queima de livros e toda a questão do medo e da ameaça gerada ali no livro de Apocalipse também, e várias outras coisas que faz muito tempo que eu li Bíblia e realmente eu não tenho nenhum interesse em voltar a ler. Eu prefiro ler alguma coisa que me ensine algo que tem alguma utilidade, né, para mim. Mas é só isso aí. Valeu, falou, até mais.